Nesse vídeo você vai aprender como cadastrar um Mac de impressão UV para brindes. Esse Mac já foi criado especificamente ali para você cadastrar em produtos que têm a impressão UV, como caneta, medalha, placas comemorativas, né, superfícies em acrílico. Esse tipo de impressão é muito utilizado em brindes pela sua precisão e também pela sua secagem rápida, tá? Então vamos aprender como a gente vai cadastrar esse Mac de impressão UV no seu Hold. Para isso, a gente vai vir aqui em Custeio, Equipamentos, e aqui você já tem acesso a todos os equipamentos que vem dentro do seu Hold. Lembrando que aqui eu trouxe uma base pra gente que ela é super nova, então todos esses equipamentos aqui são os que vêm para você, incluindo aqui a nossa impressora UV Flatbed, que é o que a gente vai utilizar hoje no nosso treinamento. Então, clicando aqui na nossa impressora, a gente vai conseguir editar todos os dados dela. Aqui a gente tem o nome da nossa impressora, a descrição, a família que ela pertence, e aqui é muito importante, tá? Pois é o centro de custo a qual essa impressora pertence. Pode ser que você tenha um centro de custos aí na sua empresa só para a impressora Flatbed, ou aqui você coloca o centro de custos no qual ela pertence, tá bom? Vindo aqui em configurações, a gente tem acesso às propriedades da impressora. Logo aqui a gente tem largura, comprimento. Essas medidas já vêm por padrão dentro do seu Hold e que você pode trazer aqui uma margem de segurança. Você pode olhar esses dados no manual da sua impressora, perguntar para o revendedor ou pesquisar ali no Google também. Aqui embaixo a gente tem os perfis de impressão. É aqui que a gente vai contar para o sistema o que eu imprimo com esse equipamento, quais são as qualidades, quais são os perfis da minha impressão. Então aqui nesse meu equipamento eu estou com duas qualidades de impressão, uma que a gente tem aqui de qualidade e outra de produção. A diferença entre elas vai ser aqui a produtividade, tá? O que eu posso fazer? Eu posso vir aqui nesse maisinho no canto e clicar em inserir. E aqui então a gente vai colocar o perfil dessa impressão, tá? Vamos colocar aqui brindes. E aqui a gente traz então a produtividade. Como a produtividade de brindes, então ela tem ali a produtividade menor. Vou colocar aqui um exemplo, mas você vai colocar ali o número do seu equipamento. Mais uma vez, você pode conseguir esses dados com o representante da sua máquina, ou você pode colocar ali para imprimir e medir o tempo dessa produtividade. Aqui a gente tem o tempo de RIP, que vai ser justamente o tempo que o seu equipamento vai levar para ler o arquivo e iniciar a impressão. E aqui a gente tem o acerto de mídia, que é o tempo que a galera vai levar ali para colocar a caneta no lugar, o troféu, enfim, fazer a troca ali da mídia para que ocorra a impressão. E aqui do lado a gente tem configurar. E é aqui que a gente vai trazer a tinta da nossa impressora. A gente vem em clique aqui. E aqui a gente vai anexar e escolher qual vai ser a nossa cor. Coloco o consumo dela em ml por metro quadrado e aqui eu vinculo qual é a tinta dela. Coloco aqui a palavra-chave e vai aparecer para a gente então a nossa UV. Vou clicar aqui para copiar e acrescentar as outras tintas. Aqui a gente tem magenta, amarelo, preto, ciano claro, magenta e faltou aqui a gente acrescentar o branco. E se você tiver também, você pode vir e acrescentar aqui também o seu verniz. E outra coisa, se tiver alguma tinta que tem alguma produtividade diferente, você pode vir aqui e dizer que, por exemplo, o branco ele vai levar ali um pouco mais, que vai ser aqui, então, 4 ml, tá bom? E aqui do lado, então, a gente só vai agora vincular as cores corretas na nossa tinta. E assim você vai anexando as tintas corretas do seu equipamento. E agora, então, é só salvar. Feito isso, então, o nosso equipamento já está editado com a qualidade para brindes. E aqui eu fiz para quem já tem o equipamento cadastrado dentro do seu Hold, ok? E vai editar acrescentando essa qualidade de impressão. Se você não tem esse equipamento cadastrado, você vai fazer o seguinte, vai vir aqui em equipamentos, inserir equipamento, vai procurar aqui a nossa impressora, tá? O nosso template, que vai ser aqui a nossa impressora UV. Ele já vem com o nome, se você quiser você pode editar e vai salvar. Aqui eu vou colocar só que o nome Hold para diferenciar da que eu já tenho. E você vê que as configurações que ela tem já é igualzinho que a gente viu anteriormente.
Só que aqui, ó, ela não tem o centro de custos, a gente vincula. E aqui em configurações, eu vou trazer então aqui as configurações do meu equipamento. Trago aqui então a largura, trago o comprimento. E aqui tem os valores, então, de sobra do nosso equipamento, tá? E vocês podem editar, personalizar como vocês quiserem. Tanto a superior quanto a inferior, quanto a esquerda e a direita. E aqui tem o perfil de impressão. Nesse caso aqui, como é equipamento do zero, ele vem com um perfil de impressão apenas que você vai editar, tá bom? E aqui, então, eu vou trazer a de brindes pra gente personalizar. Produtividade, tá? Que a gente vai ter ali do nosso brinde. E essa produtividade aqui, ela vem por metros quadrados por hora, ou seja, quantos metros quadrados eu vou conseguir imprimir no meu brinde ali por hora, ok? Então, a gente tem aqui nosso RIP, nosso acerto de mídia. Vamos em configurar e aqui a gente vai trazer então as tintas. Mais uma vez, esse ano, coloco aqui quantos ml eu tenho por metro quadrado, tá? E eu vou trazendo então as minhas outras tintas. Se eu não tiver nenhuma tinta cadastrada de UV dentro do meu sistema, eu posso vir aqui e cadastrar essa tinta já por aqui. Como é que eu faço, tá? Vou trazer aqui minhas cores, amarelo, preto. Trouxe aqui as minhas cores então, e aqui o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui do ladinho em criar material, ó. Vou selecionar todos os campos e ele já cria para mim uma tinta trazendo o nome da impressora e a cor que eu escolhi. E essa tinta vai ser criada automaticamente lá dentro do seu estoque. Você só tem que sair daqui depois e colocar o valor na sua matéria-prima. Vou clicar aqui em salvar. E se você tiver, por acaso, aqui qualidades diferentes de gravação de brinde, você pode colocar aqui um brinde que é produção, né? Que vai ser uma qualidade ali um pouquinho menor. E o outro que vai ser aqui qualidade, que vai ter uma qualidade de impressão um pouquinho melhor, né? Então, a gente vai ter até a produtividade menor, tempo de RIP e acerto. E aqui, ó, vou trazer as tintas. E o meu consumo, como ela tem uma qualidade melhor, ela vai ter um consumo ali um pouquinho maior. E aí eu vou trazer então as minhas outras tintas também. Vinculo aqui as tintas que eu acabei de criar, tá? Então aqui eu vou vincular as cores. Ó, as que eu criei aqui, essas aqui já tinham vindo dentro do Hold. As que eu criei agora, ó, já tem o nome Hold aqui diferente porque é o nome que eu tinha colocado ali para diferenciar o nosso equipamento novo. E agora eu não clico mais aqui em criar material, porque esse material já está criado, tanto que eu já consegui achar ela aqui e vincular. Se eu criar aqui de novo em criar material, ele vai duplicar essa matéria-prima dentro do estoque. Então, só criem esse material da primeira vez que vocês forem cadastrar. E aí, a gente vai salvar. Então, a gente já tem aqui a nossa impressora e qualidades diferentes. Então, se você já tiver esse equipamento cadastrado, basta editá-lo, tá? Com as qualidades para impressão e brinde. E se você ainda não tiver cadastrado, você vai inserir esse equipamento do zero, trazendo, então, todas as qualidades que ela tem de impressão. Ah, lembrando, como a gente criou a matéria-prima, a gente vai vir aqui em estoque, matéria-prima. Vou trazer, então, aqui a minha tinta. Ó, a gente tem duas tintas aqui, ó. Tinta para impressora, que já veio no Hold, e essa daqui que a gente criou automaticamente pelo nosso equipamento novo. E como a gente criou aqui automaticamente, o preço dela, ela tá zerada. O que a gente faz então? Coloca aqui o valor da ml dessa tinta, ok? Perfeito. Então, sempre que você criar a matéria-prima diretamente pelo seu equipamento, vem aqui no estoque e já atualiza o valor da matéria-prima. Mas a matéria-prima já é criada automaticamente. Agora que a gente já deixou o nosso equipamento todo certinho, a gente vai para o próximo passo, que é o processo. Clicando aqui em custeio, processos. E aqui em processos, então, a gente vai criar um processo novo, tá? Esse é um Mac novo dentro do Hold. Então, provavelmente você ainda não tem na sua base. Se você tiver, basta vir aqui e procurar UV. E aqui vai aparecer todos os processos que tem de UV dentro do seu Hold. Mas eu agora não tenho nenhum de brindes. Então, o que eu vou fazer? Vou vir aqui em inserir processo. Vou procurar o meu template de processo de impressão UV em brindes. Vou clicar aqui no meu template e vou salvar. Perfeito! E aqui a gente já está, então, dentro do processo e a gente vai personalizar ele. O que eu tenho que trazer primeiro? Qual é a tecnologia que eu utilizo para fazer esse processo de impressão? Nesse caso, eu utilizo, então, a minha UV Flatbed. E aqui eu tenho os equipamentos dessa tecnologia.
que são as minhas duas impressoras. E aí eu vou selecionar qual que eu quero que faça o meu processo de impressão UV em brindes, tá? Eu posso, inclusive, deixar os dois equipamentos selecionados e aqui em qualidades, eu seleciono aqui, então, as qualidades que fazem impressão nos meus brindes, ok? Eu vou deixar aqui só uma das impressoras e eu vou só selecionar aqui brindes, tá bom? Que eu vou salvar. Selecionado aqui, então, a gente vem em descrição e mais uma vez, muito importante, a gente tem que vir aqui em centro de custos e vincular o centro de custos que faz o processo de impressão para que ele traga esse valor hora dentro do seu orçamento. Então, vinculado aqui, você pode sempre revisar se tem processo, matéria-prima, mas nesse caso esse processo não traz, também não traz o checklist. Então, feito isso, a gente vai salvar equipamento cadastrado, processo personalizado e agora a gente vai então trazer o nosso produto. Aqui em custeio, produtos e serviços, a gente tem vários produtos, né, que vão utilizar esse processo de impressão. Muitos você já tem dentro da sua base. Por exemplo, a gente pode clicar aqui em brindes e aqui você pode escolher qual produto que você tem que agora vai utilizar esse processo novo. A gente vai trazer aqui então a caneta personalizada. Esse é um produto que já tem na minha base, eu tô editando, tá? Então já tem o nome aqui, o preço já tá ok. Os processos dela vêm aqui por checklist. E aqui eu tenho uma pergunta, qual é a tecnologia de personalização que você deseja usar? Eu tenho essas respostas aqui. Como é que eu faço então para trazer como opção a minha impressão UV para brindes? Eu vou clicar aqui nesse lapisinho no canto e aqui ó, já tenho todas as minhas tecnologias. O que eu vou fazer? Nesse checklist existem então aqui as opções de escolha. Eu vou trazer então a minha impressão UV como uma das opções de escolha nesse checklist. Impressão UV. E aqui do ladinho, ó, é só clicar em, ó, clique aqui para adicionar. Agora que a gente já adicionou a opção, a gente vai trazer uma ação de resposta para quando você escolher, quando o teu vendedor escolher essa opção de tecnologia de impressão. A gente vai vir aqui nesse maisinho e lá embaixo pra gente já aparece aqui uma outra opção. Então, quando é impressão UV, eu vou adicionar o meu processo impressão UV em brindes. E agora é só salvar. Salva aqui também e a gente já vai testar então esse produto no nosso orçamento. Vamos em CRM, painel de negociação. E já aqui no meu orçamento, eu vou clicar aqui em novo item, brindes, e trago então a minha caneta. E agora vem o checklist que a gente acabou de personalizar. Aqui, ó, qual a tecnologia de personalização? A gente vem aqui e clica em impressão UV. O produto deverá ser embalado? Vamos colocar aqui que vai ser embalado em caixa. Então, como vai ser embalado em caixa, ele já me traz a pergunta, então, qual caixa eu vou usar? Eu quero a de brindes. E aqui embaixo tem qual é a quantidade de produto por caixa. Eu vou colocar que em cada caixa cabem 100 canetas. Vou avançar. Aqui na quantidade, eu vou trazer, então, 400 canetas. Aqui a gente tem a nossa medida de área personalizada da impressão da caneta, tá? Eu posso mudar essa área aqui, também a quantidade de cópias. E aqui eu trago, então, qual vai ser a descrição dessa medida. Aqui a gente tem a matéria-prima para escolha. Aqui a gente tem as opções, então, do modelo, cor e também material, tá? Cada matéria-prima ele vai trazer características diferentes. Aqui em custos, a gente consegue, antes mesmo dele calcular os custos, né? Fazer os cálculos do nosso orçamento, verificar quais processos estão envolvidos nessa venda. Ele está trazendo a impressão UV em brindes que a gente escolheu no checklist e a nossa embalagem em caixa. Vamos avançar. Cálculo feito, então, a gente vai vir aqui e conferir, ó, já tem aqui nossa quantidade, unidade utilizada, né, o valor por unidade e aqui o subtotal. Expandindo aqui, vindo em custos, a gente tem os processos que foram mapeados, né, a nossa impressão vem em brindes, trazendo aqui o valor do centro de custo de impressão e o tempo gasto dele de 32 minutos. Se tiver dando tempo a mais ou tempo a menos do que está acontecendo na sua realidade, você vai voltar lá no equipamento e vai mudar essa produtividade dessa qualidade de impressão de brindes. Então, nos primeiros ali orçamentos, faça um orçamento teste até para ver se está batendo o tempo que você colocou no seu equipamento, tá bom? Aqui a gente tem também o processo de embalagem de caixa
E aqui embaixo a gente tem matéria-prima, a nossa caneta, 400 unidades, as tintas da nossa impressora, com o cálculo da ml que vai utilizar, e aqui o valor que ficou no orçamento. Aqui a gente tem nossa caixa de transporte e nossa fita adesiva. Aqui então a gente pode conferir as medidas e aqui os indicadores. Então atualize ou insira ali o seu equipamento de impressão UV, coloque a qualidade da impressão de brindes e lá em Custeio Processos você já pode então criar o processo de impressão UV para brindes especificamente, já que a qualidade dele, né, aliás, a produtividade dele é tão diferente das outros tipos de impressão UV. Então você lá dentro dos produtos você pode inserir, personalizar cada produto com o seu tipo de impressão, caso ela tenha impressão UV, ou criar um produto do zero e alocar nela a impressão UV também. Esse foi nosso treinamento então de Mac de impressão UV para brindes. Qualquer dúvida deixe nos comentários ou podem também chamar o suporte para te ajudar. Até o próximo vídeo.